Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra e hoje eu gostaria de falar sobre as crianças ou adolescentes. Nesse último ano, no ano de pandemia, eu venho atendendo muita criança e adolescente com queixas de ansiedade, de depressão, de déficit de atenção e hiperatividade, mas muitos mesmo não têm esses transtornos. Tem outras questões que o medicamento não vai atuar. Eu entendo que nessa pandemia mudou a rotina de todo mundo, mudou a minha rotina, a sua rotina e principalmente dos jovens. A criança, eu até brinco, né, com a minha enteada, que é um ser pequenininho, cheio de energia. Então a criança é um ser realmente cheio de energia. E muitas vezes isso não tem a ver com hiperatividade, com TDAH. E quando os pais buscam, muitos pais buscam no consultório, eu percebo um comportamento, é claro que tem um viés quando vai no meu consultório, né? A pessoa está indo lá para buscar ajuda, mas eu percebo um comportamento comum. Os jovens de hoje em dia não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com os nãos e não tem limite. Então eu percebo, né, pais que falam com seus filhos como se estivessem pisando em ovos, de uma forma até infantilizada com o filho maior. Então vamos pegar um adolescente de 18, 19 anos, eu já atendi um pai que ele falava com o filho como se ele fosse um menininho, então ele falava, olha, o papai, os amiguinhos do meu filho, um rapaz de 18, 19 anos não tem amiguinhos, ele tem amigos. Se você conversa com o seu filho ou com sua filha de uma forma infantilizada, repare se você também não está tendo uma dificuldade de entender esse processo de crescimento, desenvolvimento psíquico, e isso é importante. Eu coloquei pisar em ovos, né, porque eu coloquei uma postagem no Instagram sobre isso, que os pais muitas vezes pisam em ovos para conversar com seus filhos. Tá certo que a gente vive num contexto cultural diferente de décadas atrás, muitos pais ficam a maior parte do tempo fora de casa e agora dentro de casa no home office, estão de uma certa forma tentando equilibrar a relação com os filhos, dando tudo que eles querem. Só que isso é um tiro no pé, porque se você dá tudo que seu filho quiser e não dar um limite, não ensinar sobre os nãos da vida, como é que você deseja que ele seja um adulto forte, um adulto independente? Eu vejo assim, jovens tendo filhos, tá? Então, quer dizer, elas são mulheres que estão tendo filhos e ainda são tratadas pelas suas mães como se elas fossem meninas. Essa distorção de valores está levando uma bagunça nas relações entre os pais e os filhos, e é importante você entender que seu filho não pode ser o dono da verdade, ele não pode ter a última palavra dentro de casa. Os filhos precisam entender hierarquia. E quando eu falo hierarquia, não é você ser autoritário, né, autoritária ou impor os seus desejos. Você precisa conversar com seus filhos, mas também fazê-los entender que existe essa hierarquia, que existe o respeito, que eles devem isso a ti. E essa distorção de valores, por exemplo, no consultório eu chego a atender, principalmente pré-adolescente e adolescente, que xingam os seus pais na minha frente. E os pais, tá certo que no primeiro momento ficam sem graça lá durante a consulta, mas a forma como eu percebo a relação entre os filhos e os pais estão, assim, de uma certa forma, na minha opinião, assustadora. Você não pode deixar com que o seu filho te desrespeite. Eu sei que é fácil falar aqui, tá? Então eu falo assim, é fácil falar, você não vive isso. Só você sabe o que você está vivendo na sua relação com seus filhos dentro de casa, mas não distorça os valores. O que eu quero dizer com isso? Não trate o seu filho adolescente como se ele fosse um menininho de 6, 7 anos de idade. Não trate o seu filho ou sua filha de 6, 7 anos de idade como se fosse o dono das opiniões dentro de casa, onde você dá voz só para a criança e você não põe sua opinião também, você não põe seu posicionamento. Pai e mãe também, que acham que conseguem disfarçar brigas de relacionamento, que os filhos não estão escutando, as crianças são que nem esponja, elas absorvem tudo. Um ambiente estressante em casa vai refletir sim no comportamento da criança. Que nem eu falei no começo do vídeo, muitos casos não estão relacionados com depressão, com ansiedade, nem TDAH. Estão relacionados sim com o ambiente familiar. Mas o que você pode fazer? Antes de mais nada, repare no seu comportamento com os seus filhos. Você está dando muita autoridade para os seus filhos, para que eles comandem tudo dentro de casa. Você não está ensinando a frustração. Isso é importante, ensinar a frustração.
Frustração é colocar sim alguns nãos, é você fazer o seu filho ou sua filha esperar no momento certo para conseguir determinada coisa. Repare também no seu comportamento. É muito fácil você colocar que o filho adolescente que é o problemático, se você não perceber que é importante mudar o seu comportamento em relação ao seu filho. Ensine seu filho ou sua filha a se relacionar bem com outras pessoas e não ser egocêntrico. O que esse alerta nesse vídeo aqui que eu estou fazendo é porque eu vejo muito egocentrismo nas relações dos jovens atualmente, e isso é alimentado principalmente pelos pais, que de uma certa forma ou não, não acho que isso é intencional, eu não acho que os pais querem que o filho seja um jovem que tenha dificuldade de lidar com outras pessoas, mas com o mundo atual cada vez mais egocêntrico, o nosso mundo está egocêntrico. A gente está facilitando esse tipo de comportamento e um comportamento narcisista também, quando a gente coloca o filho num pedestal. Onde que tem que colocar o filho? Embaixo? Não. Igual, relações equânimes. Você tratar o seu filho com respeito, é diálogo, não é gritar. Não adianta nada você ceder, 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 aí depois quando você quer botar um limite, você explode com o seu filho. Ele não vai entender essa comunicação. Se ele está só recebendo e depois ele tem um limite duro, à base do grito, à base do estresse, como que ele vai também se comunicar com outras pessoas? Eu queria deixar esse alerta aqui, se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, coloca aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em poder responder. Até o próximo vídeo.